Olá! Nesse vídeo nós vamos te mostrar os principais recursos do Google Planilhas. Vamos lá? Para entendermos o mundo das planilhas, nós vamos abrir, através do nosso Google Drive, uma planilha que contém dados reais sobre o quarto ODS, Educação de Qualidade. Lembre-se que quanto mais organizado estiver o ambiente do seu Google Drive, com as suas pastas e arquivos, mais fácil e tranquilo será o seu processo de uso do ambiente virtual. Para acessar o Google Drive, verifique se você está logado em sua conta educacional, educar.rs.gov.br, e então clique nos 9 pontinhos dos aplicativos Google e escolha Drive. Aqui nós vamos acessar a pasta que nós já criamos e estamos utilizando no decorrer do curso de capacitação em letramento digital e acessar a planilha que temos contendo dados reais sobre o quarto ODS. Com certeza você já deve ter criado ou manipulado uma tabela de dados dentro de um arquivo de texto, ou de livros, ou até mesmo de revistas. Então, a tabela de dados nada mais é do que uma mini planilha. As planilhas de dados eletrônicos, como por exemplo o Google Planilhas, organizam as informações em tabelas, que são as nossas guias. Em cada tabela, nós temos linhas e colunas, e a junção de uma linha com uma coluna se torna uma célula. Então, a nossa planilha é composta de inúmeras células. O uso do dado em planilhas, ele facilita e agiliza a classificação e seleção de informações e nos permite realizar qualquer tipo de manipulação com dados numéricos. A planilha ela tem elementos de formatação semelhantes ao Google Documentos e o Google Apresentações. Você vai encontrar a opção de arquivo, aqui você pode compartilhar, criar um novo arquivo, abrir no arquivo existente, importar algum arquivo do seu Google Drive, fazer uma cópia. E o detalhe que diferencia o Google Planilhas das ferramentas G Suite é na opção de fazer download, que você pode fazer o download da sua planilha, tanto em formato de Excel, em formato de Open Document, em formato de PDF, de HTML, ou seja, de uma página na web, em formato de CSV com os valores separados por vírgulas, ou TSV com os valores separados por tabulação. No menu Ver você encontra também as configurações comuns das demais ferramentas, sendo desfazer, refazer, recortar, copiar e colar, e na opção de colar especial, além de poder colar sem formatação, como nas demais ferramentas, você pode escolher colar somente os valores, colar somente a formatação, colar tudo exceto as bordas da célula, colar apenas a largura da coluna, colar somente a fórmula, somente a validação de dados, colar apenas a formatação condicional ou então colar os dados transpostos. Além disso, você poderá excluir apenas os valores, excluir alguma linha ou alguma coluna, excluir células e deslocar para cima as demais, ou então deslocar as células para a esquerda. Além disso, você pode escolher limpar as notas. No ícone Ver, você pode escolher congelar alguma linha ou coluna para que você possa visualizar o restante da sua planilha, deixando fixada alguma linha ou coluna. Você pode escolher visualizar linhas de grade, intervalos protegidos, que são os intervalos que você pode selecionar que outras pessoas não possam editar, mesmo que tenham acesso de editor, ou então que algumas pessoas específicas possam fazer edição, enquanto outras pessoas não. Você pode selecionar se irá visualizar a barra de fórmulas e se irá visualizar as fórmulas dentro das células. Pode configurar o zoom ou a visualização em tela cheia, como nas demais ferramentas. Clicando em inserir, você poderá inserir linhas tanto acima quanto abaixo, colunas tanto à esquerda quanto à direita, e você não pode inserir apenas uma célula, você precisará sempre inserir colunas inteiras ou linhas inteiras. Você pode adicionar gráficos, imagens, desenhos, formulários, inserir funções, e são inúmeras funções que você pode utilizar através do Google Planilhas para facilitar e automatizar o seu trabalho dentro desse ambiente. Pode inserir algum link, caixas de seleção e comentários. Clicando em formatar, você encontra as formatações básicas dos textos que você já viu nas outras ferramentas do G Suite for Education
negrito, itálico, sublinhado, taxado. Você pode alterar tamanho, estilo de fonte, a cor. E você pode também escolher o alinhamento do seu texto dentro da célula, tanto o alinhamento horizontal quanto o alinhamento vertical. E pode escolher o ajuste de texto, sendo que, selecionando a opção Estourar, você acaba permitindo que o texto que ocupe mais do que o tamanho da sua célula ultrapasse essa célula e ocupe o restante da sua planilha. Selecionando a opção Ajustar, você seleciona que a sua célula se adaptará ao tamanho do seu texto, não alterando a largura da coluna e sim a altura da linha. Ou então, se você deseja cortar, e dessa forma você visualizará na sua tabela apenas a parte do texto que cabe dentro da célula e o restante, para ser visualizado, você precisa clicar sobre essa célula. Além disso, você pode escolher a rotação do texto, pode configurar uma formatação condicional para que, por exemplo, cada vez que a célula preenchida contenha algum número ou algum texto, ele seja formatado de forma condicional, seja o estilo de fonte, o tamanho, a cor ou então a própria cor da célula. Também pode configurar a opção de cores alternadas para personalizar o estilo da sua planilha. Clicando aqui, automaticamente se abrirá uma janela onde você pode selecionar qual a cor do estilo de formatação, qual o intervalo em que será aplicado esse estilo de formatação, se será aplicado apenas no título ou também no rodapé, e você pode selecionar especificamente alguma das cores. Os intervalos são chamados assim porque, como você pode visualizar, todas as colunas se diferenciam através de letras, enquanto as linhas se diferenciam através de números. Dessa forma, cada célula tem um intervalo, tem um endereço, e o endereço corresponde ao número da linha com o número da coluna. Ainda você encontra o menu de dados, onde você pode fazer a classificação da página por coluna, tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Você pode criar filtros de visualização, fazer o controle desse filtro, adicionar validação de dados, adicionar tabela dinâmica, intervalos nomeados, páginas e intervalos protegidos. Pode dividir o seu texto em colunas, pode remover cópias e dessa forma você apaga todas as linhas que sejam repetidas e cortar os espaços em branco para que sejam apagadas todas as linhas que sejam em branco. Além disso, você pode fazer o agrupamento ou o desagrupamento de algumas células. O ícone de ferramentas também é padrão, assim como o ícone de complementos e de ajuda das ferramentas G Suite, sendo que no ícone de ferramentas você poderá criar um formulário que será automaticamente vinculado à sua planilha, e dessa forma todos os resultados que forem enviados para o formulário serão inseridos na sua planilha. Abaixo da barra de ferramentas você pode ver a barra de fórmulas. Caso essa barra não esteja aparecendo para você, você deve clicar em ver e selecionar a opção barra de fórmulas. Dessa forma ela fica visível e você pode fazer algumas formatações com mais facilidade através dessa barra de fórmulas. Bom, veja que a nossa planilha já tem os dados sobre os analfabetos no Brasil. Selecionando esses dados, eu posso fazer a classificação deles, por exemplo, em ordem crescente ou decrescente. E para isso, basta clicar na flechinha que irá aparecer na parte direita da letra da sua coluna e escolher a opção Classificar página de A a Z. Se você quiser em ordem crescente, ou então classificar a página de Z a A, se quiser em ordem decrescente. Dessa forma, a sua planilha será adaptada para essa organização. No próximo vídeo, nós vamos te ajudar a entender um pouco melhor como criar as suas planilhas, manipular as células, efetuar operações matemáticas e filtrar as informações. Siga com a gente e bom trabalho!